o verdadeiro adorador. E eu me surpreendo cada vez que a gente faz uma investigação na Bíblia, como o campo é fértil, como nós encontramos subsídios e matérias que ultrapassam o nosso limite. E aí nós cremos que Deus é Deus realmente, porque se nós conseguíssemos pelo menos empatar com a situação, aí Deus estaria de igualdade da nossa pessoa. Mas eu quero pensar com os nossos irmãos nesta noite. Eu daria um título como Os Verdadeiros Adoradores, e daria uma resposta: quem são os verdadeiros adoradores? E eu digo para você que a própria Bíblia nos responde, no Evangelho de São João, capítulo 4, verso 24, já praticamente teríamos aqui a resposta. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se nós fizéssemos aqui uma analogia desse texto pequeno, desse versículo, nós encontraríamos aqui muitas coisas para que a gente pensasse, para que a gente trouxesse uma linha de raciocínio. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos na seguinte visão. Deus sendo Deus, Ele jamais precisaria do homem, não é verdade? Mas se nós observarmos do começo da Bíblia até o quanto que Deus lutou para que o homem andasse nos seus caminhos. E se a gente observar que ele só foi conseguir alguma coisa só com Jesus mesmo, porque era seu filho vindo lá dos céus. Porque todas as tentativas que ele tentou conosco aqui na terra foi frustrada. E dentro dessa linha de raciocínio eu queria trazer para nós, meus irmãos, como adoradores, como servos nesses dias de calamidade, de Covid. Aí nós observamos o porquê que nós estamos passando por tantas privações. Porque nós somos desobedientes, somos infiéis, e com isso nós não conseguimos adorar a Deus da maneira correta, em espírito e em verdade. Praticamente, eu daria aqui já a resposta para nós. Aí nós verificamos que Deus teve o cuidado de tratar com o homem, usando de certa simbologia, mas eu creio que de uma forma didática, porque ele saberia o decurso da humanidade, o curso da humanidade, até onde chegaria. E aí nós observamos que quando Deus retira o povo lá do Egito, então há eu fico pensando assim, Deus cuidando daquela gente, preparando aquela gente para ir morar num lugar especial. Se nós fizéssemos uma analogia, nós poderíamos dizer até tipo de uma novo jardim do Éden, não é verdade? Porque Deus faz aquele cuidado, aquele preparativo olha, quando vocês tomarem lá a terra que foi prometida para Abraão, lá no Gênesis capítulo 3, verso 17, por aí, que era o lugar, mas vocês devem observar o seguinte: vocês não podem se contaminar, vocês não podem, porque vocês são o meu povo, e nós somos o povo de Deus hoje. Deus quer da mesma maneira ter a sua igreja nas mesmas condições. Para quê? Para que nós possamos ser o alvo das suas atenções e receber as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Porque Deus colocou o homem, deu toda essa linha de condições para que o homem chegasse aonde chegou. E morrer, ou se perder, ou ir para o inferno, eu acho que não é por aí, não é verdade, meus queridos irmãos? Nós vamos observar algumas coisas que Deus preparou para que o homem tomasse consciência ou recebesse aquilo como algo essencialmente vindo de Deus e pudesse se colocar
dentro dessa linha de pensamento que Deus criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança, colocou num lugar especial, onde não precisava fazer nada. Eu fico imaginando o Jardim do Éden, uma coisa muito bonita e muito, muito bacana, né? Não precisava fazer nada, tinha tudo ali e tal. E aí o camarada foi colocar a mão exatamente na onde não podia ir, exatamente no lugar. E aí todo o transtorno que nós demos. Aí agora, decorrido muito tempo, Deus preparando novamente o povo para, agora vou colocar esses camaradas na terra prometida. E aí a gente conhece a história muito bem, que já os levantes que houveram na caminhada, aí um trecho que era para durar aí aproximadamente um mês, talvez, né? Demoraram 40 anos, e aquela geração provedora de todos aqueles levantes e movimentos não adentraram na terra prometida. Até mesmo Moisés, que foi a pessoa que sofreu, que chorou. Eu não queria estar na pele de Moisés em nenhum momento, porque no momento que Deus, não vou acabar com tudo, ele subia para lá, ficava 40 dias jejuando para pedir clemência, para pedir a intervenção de Deus sobre as nossas vidas. E hoje parece que não é diferente, né, meus irmãos? Nós temos que tomar a terra prometida, nós temos que passar pelos amorreus, pelos heteus, pelos tal, e nós, nessa trajetória que nós estamos indo para adentrar na terra prometida, nós fazemos aliança com essa gente. Infelizmente, as coisas do mundo são mais atrativas do que aquelas coisas que Deus reservou para nós. As lutas são muitas. Então, como eu falei, no Antigo Testamento, e dentro dessa visão que nós queremos passar para os irmãos do verdadeiro adorador, daquela pessoa que pelo menos tenta, né, meus irmãos, se aproximar mais de Deus, estar mais próximos, para ter uma vida um pouco mais diferenciada do restante do mundo, porque nós vemos hoje um mundo completamente danificado, completamente transformado, completamente compromissado com as coisas ruins. Nós vemos ali no Salmo 29, no verso 2, quando o salmista vai dizendo: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor vestido de trajes justos. Então está ali uma simbologia que não era de qualquer maneira que se chegava na presença, não é de qualquer maneira que se chega na presença de Deus. Então aqui está essa simbologia de trajes a rigor e tal, mas eu quero crer que isso passa a ser uma simbologia e uma didática para que nós hoje, nos dias que nós estamos, também nós temos que chegar até a presença de Deus solenemente. Temos que chegar de uma forma diferenciada do que nós tratamos o resto das coisas. Não é verdade? Temos que solucionar um tempo, uma hora devida para nós termos com Deus, para que Deus então daí possa ouvir o nosso clamor. E aí ele, além de se chegar dessa maneira, ele didaticamente ele usou a prática dos sacrifícios, porque lá na frente ele iria mostrar que a remissão dos pecados é somente com derramamento de sangue, não é verdade? Então ele tentava fazer ali já uma aplicação de toda essa simbologia. E o salmista, mais uma vez, vai fazendo uma demonstração de tudo isso. Salmo 42, verso 4: dentro de mim derramo a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão quando em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Então, o salmista falando o quanto que ele se alegrava quando eles iam naquela procissão, louvando e adorando a Deus, o quanto que aquilo era
Então, tudo isso nos remete a um comprometimento hoje, que nós não podemos chegar na presença de Deus de qualquer maneira, não é verdade, meus queridos irmãos? Então, que toda a nossa condição de ser humano seja revertida de uma forma grata, de uma forma solene, de uma forma diferenciada de todas aquelas coisas que nós fazemos no mundo. Como Deus, para que aquele povo adentrasse na terra prometida, eles não poderiam se contaminar, eles não poderiam ter contato com outros povos, porque ele falou, ainda orientou, porque se vocês, ao tomarem aquelas cidades e ficarem com as moças casadas ali, vai acontecer que amanhã ou depois ela vai colocar na tua cabeça praticar a prática daqueles deuses deles. E foi o que aconteceu, não é verdade? A gente observa no decorrer da Bíblia que tudo aquilo que ele orientou, o povo não fez. E hoje nós estamos na iminência de acontecer muitas coisas na nossa vida. Vamos trazer para os nossos dias. Quantas coisas que há um tempo atrás era inconteste, era ruim, hoje já não é mais ruim, hoje é bom. Não é verdade? Algumas práticas que na minha infância eram abominadas pelos meus pais, pelos meus avós, hoje já se fala, tem uma modificação na Bíblia, que a Bíblia está muito carrasca, a Bíblia está muito ferrenha, e já existem vertentes dentro do próprio Evangelho, dos próprios evangélicos, a fazer, como está muito em moda, é muito em moda no Brasil, fazer uma lei, que é uma prerrogativa, o Fernando Henrique que usava muito disso, né? Fazer uma lei para desmistificar aquela lei, quer dizer, para enfraquecer. Deus, então, preparando aquela gente para adentrar na terra prometida, orientou para que eles fizessem os sacrifícios, e cada sacrifício havia uma especificação, né, dos pecados, uma oferta pacífica e tal, matava lá um bezerro, um touro, enfim, para cada situação. Aí, observamos também a circuncisão, que era um ato que Deus colocou como uma marca de obediência, e vai orientando ainda de muitas maneiras, para que nós pudéssemos hoje, como igreja, termos a condição de uma excelência, de um posicionamento onde poderíamos então refletir aquilo que Paulo, depois de muito tempo, disse: não é eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E ele vai quando dando as ordens lá para Moisés, ele vai falando, lá em Deuteronômio capítulo 17, verso 35, verso 36, ele vai falando: não temereis outros deuses, nem inclinareis diante deles, mas sim ao Senhor, que vos fez subir na terra do Egito com grande poder e com braço estendido, e ele temereis, e a ele vos inclinareis, a ele oferecereis sacrifícios. E hoje, nós temos visto tantas coisas se colocando diante da nossa trajetória, da nossa caminhada. Sorrateiramente, nós vamos aglutinando valores, nós vamos deixando valores, nós vamos deixando aqueles valores bons e vamos aglutinando aqueles valores ruins, e nós vamos sendo sensibilizados, nós vamos sendo moldados da maneira que o maligno está preparando. Hoje eu até conversava fui no centro ver uns negócios, e na volta no ônibus eu estava com um cidadão conversando comigo, e ele, católico e tal, né? Ele falou assim: não, mas hoje você percebe com clareza que o mundo está comandado pelo diabo. E é uma verdade.
Todas as coisas levam, e nós pegamos o ônibus ali atrás da catedral. Os irmãos conhecem ali a boca do lixo, ali no lugar ali, que é 9 horas da manhã, tem nego fazendo tráfico ali à luz do dia. E prostitutas, ali embaixo daquela Nestor de Castro, ali é a boca do lixo ali. E aí nós estávamos conversando ali, eu falei, poxa, realmente, né? Ouvi na boca do católico ali, que o mundo jaz do maligno. Também o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, para que vivas. Então, a circuncisão não é somente da parte do corpo, onde era uma determinação de Deus, mas o nosso coração, o prepúcio do nosso coração, para que nós pudéssemos então viver em novidades de vida, andarmos em novidades de vida. E eu gostaria de mencionar aqui, o profeta Miqueias, já naquele momento em que a humanidade estava vivendo aqueles 400 anos, né, de anonimato de Deus, porque a humanidade já tinha atingido um patamar de pecaminosidade de uma forma tão grande. Israel e Judá já tinham dado tanto desgosto para Deus, e o profeta, ele vai falando para nós, lá no capítulo 6, o verso 6 ao verso 8, algumas coisas que realmente é interessante nós observarmos hoje. O que é que eu levarei? A minha versão na linguagem de hoje, talvez difere um pouco. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de 1 ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? Aí no verso 8, o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Então, meus queridos, diante disso, a gente pode com clareza observar que a humildade, a submissão a Deus é superior a muita coisa que muitas vezes a gente tem visto, modernismo, modismo, né? Sacrifícios e tal, tanta coisa, e sendo que Deus quer que realmente a circuncisão do meu coração, do teu coração, seja efetivada, para que nós possamos alcançar, o que eu vejo assim, o grande mistério de Deus, em aproximar nós a Ele, é para que Ele possa nos abençoar, meus irmãos. E às vezes nós não reconhecemos isso, não identificamos isso, identificamos aquele Deus cobrador, aquele Deus que quer cobrar e catalogar os seus mandamentos, né? A sua cartilha tem que ser regida de acordo, e não é bem isso. Deus preparou tudo aquilo para que nós pudéssemos adentrar na terra prometida e usufruir das grandes coisas, que era aquele cacho de uva enorme, parecendo um cacho de banana, nos deliciar nos mel, nos riachos, nas águas. Então a terra fértil, aquela coisa maravilhosa que Deus tinha preparado novamente para o homem, inicialmente já estava preparado, e nós muitas vezes evitamos. Eu fico fazendo uma analogia da minha vida, e vejo isso, o quanto que eu desperdicei da minha vida. 30 anos da minha vida foi jogado fora, porque eu fiz aliança com os amorreus, fiz aliança com todo mundo,
usei coisas ilícitas, me embriaguei, me prostituí, que é natural. E isso cada dia estava me afastando mais de Deus, quer dizer, eu estava me afastando da terra prometida, aonde a terra estava preparada lá, para nós adentrarmos. Veja só, o profeta Isaías: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra às imagens e escultura. Quer dizer, então Deus, ele é soberano, ele é autêntico e genuíno, é somente ele. Nós não podemos fazer parceria com mais nada. Quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, nós temos que honrar o nosso posicionamento. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Voltando ali, o verdadeiro adorador adorará agora em espírito e em verdade. O que é andar no espírito, meus irmãos? Veja só como Deus é tremendo. Ele preparou tudo isso, preparou Jesus Cristo, e Ele falou: olha, a necessidade que eu vá, porque o Espírito Santo vai vir e vai ajudá-los a fazer obras maiores do que eu fiz. Então, quando João escreveu ali que Jesus tinha falado, naquele encontro de Jesus com a mulher, vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão, não vai ter lugar e tal, ou adorarão em espírito e verdade. O que é andar no espírito, meus irmãos? É uma lesura de atitude, estar satisfazendo a vontade de Deus plenamente, é nós termos uma vida ativa, tanto na igreja, na nossa família, nos lugares onde nós andamos, em espírito e em verdade. Porque é verdade, a verdade, Deus é verdade, né? Veja só, verdade é uma característica de Deus, a lesura, as coisas corretas. O salmista, no Salmo 31, diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remistes, ó Senhor Deus da verdade. Em muitas oportunidades nós poderemos ver na Bíblia que Deus não é homem para que minta, mas que Deus é Deus, não é verdade? Tem uma outra passagem, no próprio livro de João, que nós lemos ali no capítulo 14, no verso 6, que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Então, em espírito e em verdade é muito sério, não é verdade, meus irmãos? É muito sério. Andarmos com Deus, existe uma seriedade, existe uma sobriedade. Eu estava vindo para cá, remoendo algumas ideias, para que a gente pudesse juntos pensar. Eu fiz a retrospectiva da minha vida. Eu completei 67 anos aqui, e andei aqui por esse Boa Vista já há mais de 50, 60 anos. Eu me recordo que eu ia numa igreja aqui embaixo, no tempo que era tudo aqui, e não existia glamour, não existia nada naquele tempo, mas existia temor de Deus, muito mais acentuado do que hoje. As pessoas, parece que tinham um pouco mais de sensibilidade espiritual, as coisas eram mais sérias, e os recursos financeiros e em todas as áreas eram muito paupérrimos, era muito fraco, né? Então eu me recordo que muitas das coisas que hoje nós poderíamos comprar com dinheiro, aquele tempo era Deus que sustentava o povo, porque não tinha recursos. Eu tenho um tio mesmo que foi picado pela cascavel 2 vezes no interior. E você ser picado por uma cascavel é morte certa, se você não tomar um soro antiofídico. Não existe. Mas eu quero dizer que Deus livrou aquele jovem 2 vezes. A primeira vez,
uma cascavel grande, grossa. E sabe qual foi o soro que eles tomaram? A oração da minha avó para Jesus Cristo. E a outra vez que eles estavam com um animal no campo, a cobra picou o animal, ou o cavalo, ou a mula, não sei, e ele, novamente. A mula morreu e ele não morreu. Porque Deus estava no negócio. Então, dá assim, a impressão que naquele tempo se credibilizava muito mais Deus do que hoje. Hoje parece que um pouco as coisas estão mais fáceis, né? A gente consegue conquistar e comprar algumas coisas. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que os verdadeiros adoradores ainda adoram em espírito e em verdade. E eu convoco você a retroceder um pouco no tempo, a você colocar a tua vida, respaldar a tua vida dentro desse contexto, para que nós possamos testemunhar dos grandes feitos que Deus tem feito em nossas vidas. Eu me lembro que o ano passado aqui, nós fizemos, onde a reunião de oração, ela tinha uma plateia um pouco maior numerosa, e nós estávamos vindo aqui com todo entusiasmos, e a gente via aqui o pastor, que as pessoas testemunhavam toda quarta-feira das grandes obras que Deus estava fazendo no nosso meio, e faz no nosso meio. Porque quando nós passamos a ter essa sensibilidade, a adorar a Deus na verdadeiro sentido, em espírito e em verdade, Deus começa a agir no nosso meio. E nesse tempo tão calamitoso que nós vivemos, eu conclamo vocês a poder novamente tomar essa condição de ser verdadeiro adorador, adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí, possamos ver a glória de Deus sendo manifestada no nosso meio, na nossa casa. Fazei prova de mim. Que nós possamos, meus queridos irmãos, poder ter essa convicção. Vamos orar a Deus, porque Deus vai responder a nossa oração. Porque Deus é o mesmo, não mudou ainda. E eu creio que nesse tempo que nós vivemos, precisamos de testemunhar, precisamos, mais do que nunca, evidenciar a glória de Deus para esse mundo perdido. Domingo passado, eu fazia tempo que não ia para fora assim desses horários, nos lugares. E como por 10 dias eu tenho que até amanhã, até sexta-feira, ficar com os meus netos, porque a minha filha e o meu genro estão tratando de uns assuntos, então eu estou, por isso que eu até não vim domingo à noite no culto, fui pegá-los lá. E aí eu passei ali na pracinha do Gaúcho, ali acho que tinha umas 5.000 pessoas mais ou menos. Aí depois eu noticiaram, eu vi que até deu um coprocola. E depois quando eu estava voltando, lá em cima naquela praça, onde tem a feirinha ali, uma concentração de gente uma coisa monstruosa. Aí eu até falei para minha esposa, Senhor, tem misericórdia. Eu olhava aqueles jovens, aquelas meninas, aqueles tudo tal, drogado e bêbado e tudo fantasiado e tal. Eu falei, poxa, como a misericórdia de Deus precisa chegar nessa gente. Aí nós só passamos e falamos, Senhor, tem misericórdia dessa gente, porque estão perdidos como ovelhas sem pastor. Talvez muitos filhos de crentes estão ali, com certeza. Mas nós que estamos aqui, temos que ser os verdadeiros adoradores, adorando a Deus em espírito e verdade. Amém, meus queridos? Eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, porque temos o privilégio de estar na tua casa. A tua palavra, nós mencionamos aqui, que haveria tempos difíceis, e que os verdadeiros adoradores adorariam o Senhor em espírito e em verdade.
E a pandemia nos remeteu até isso, porque tivemos impossibilitados de vir na tua casa por um tempo, aí por parte, e agora novamente a bandeira sinaliza que 1/3 somente da capacidade da tua igreja poderá vir aqui para cultuar, para adorar o teu nome, Senhor. Evidenciamos então que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Nos capacita, Senhor, para podermos ser esses adoradores. Nos reveste do teu poder e da tua autoridade e nos dá essa condição para sermos exemplos a serem seguidos em qualquer lugar onde nós colocarmos as plantas dos pés. Nós oramos pelas famílias que foram atingidas por essa Covid, pelos entes queridos perdidos, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão em tratamento, que o Senhor possa visitar no leito dos hospitais e conceder a cura e a libertação, Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, todos esses que são carentes e necessitados. Abençoa a nação brasileira num todo, nesses momentos decisivos, onde muitas decisões, leis precisam ser editadas. Que o Senhor possa estar presente e abençoando o teu povo, a tua igreja, Pai. É a oração que nós pedimos, a oração que nós entregamos ao Senhor, pedindo uma noite de paz, uma noite de descanso, o restante de semana abençoado. Que o Senhor possa nos levar e nos assegurar a tua paz. É o que nós oramos, agradecidos, no nome glorioso do Senhor Jesus. Você que está no teu lugar, estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos, e todos digam amém. Vão todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.